Olá você que está agora em sintonia da TV Cidade. Eu sou o Padre Ezequiel e nós estamos aqui hoje para fazer uma conversa produtiva sobre saúde, sobre mente, sobre terapia, sobre mente inconsciente. Por isso agradecemos muito o convite da TV Cidade de estar aqui e proporcionar essa conversa com o entrevistado que eu vou entrevistar, o Glacir, que é o dono responsável dessa TV. Ele disse: Padre, você conversa com o professor, porque eu já faço muitos programas, então eu fico feliz da oportunidade, agradeço a TV Cidade e que essa conversa seja boa para todos nós. Eu estou aqui para falar também do Instituto Analógico Despertar, que é essa marca que você vê atrás. O lema é a vida em fluxo. Por que a vida em fluxo? Porque muitas vezes a nossa vida paralisa. Muitas vezes nós temos uma carga de sofrimento muito grande e isso nos deixa mal. Outras vezes nós temos doenças que pioram ainda o sofrimento. Então nós queremos falar do que faz com que a vida esteja em fluxo. O que faz com que nós persigamos os nossos sonhos com liberdade e paz na consciência. Você está perseguindo os teus sonhos, sim ou não? Como é que está a tua vida? Como é que está a tua busca por qualidade de vida? É sobre tudo isso que nós queremos conversar. E eu falo a partir do Instituto Analógico Despertar, por quê? Porque é uma obra que nós iniciamos a partir do ano passado. Analógico, o que significa, Padre, analógico? Analógico significa mente inconsciente. Nós temos a mente racional, a mente lógica, e a mente analógica, que é a mente inconsciente. Então eu vou perguntar para o nosso entrevistado, que agora eu apresento, o professor Dr. Roberto Baglini. Professor, alegria fazermos esse bate-papo juntos aqui na TV Cidade. Nós já fomos em muitos lugares e também aqui é uma oportunidade de falar às pessoas a partir de um conhecimento que vai ajudá-las a crescer como pessoas humanas e também vai apresentar a oportunidade de as pessoas buscarem com mais intensidade ainda uma vida de qualidade. Bem-vindo, professor Roberto. Muito obrigado, sou eu que agradeço por esta oportunidade. O professor Dr. Roberto, ele é italiano de Pisa, médico, cardiologista, se formou em cardiologia já há algum tempo, depois também fez mestrado e doutorado em medicina, por isso formou três gerações de médicos na Itália, trabalhou já em hospitais de 8 países, na Itália, num hospital de excelência de Palermo, em parceria, um hospital criado em parceria com o governo italiano e a Universidade de Pittsburgh, dos Estados Unidos. Por isso, era um hospital referência lá. Mas sempre na sua atividade de cardiologista, intervencionista, sempre se perguntou sobre por que as pessoas adoecem. E por quê? Perseguindo essa pergunta, porque a gente persegue as nossas coisas, os nossos sonhos, as nossas investigações a partir de perguntas. Isso a filosofia diz. Você se pergunta e você vai atrás da resposta. Então ele também, junto da cardiologia e da medicina, sempre estudou a mente humana, o ser humano a partir da mente. Por isso ele traz para nós um conhecimento que é novo e é extraordinário e tem um valor imenso, que se chama disciplinas analógicas. Por isso, as disciplinas analógicas produzem uma possibilidade de terapia com as pessoas. Uma terapia nova,
que no Brasil vem e chega a partir dele. Professor, depois dessa apresentação, então eu começo exatamente com essa pergunta. O que é mesmo a mente analógica? Então, a mente analógica é a mente, aquela parte de psique que lida com as emoções e os instintos de um ser humano. Então, é uma mente inconsciente. É uma mente que está abaixo da consciência, poderosa e analógica. Por que analógica? Porque ela pensa, tem um pensamento, mas esse pensamento não é um pensamento lógico, é um pensamento analógico. Isto é, leva em consideração as semelhanças entre estados emocionais de uma pessoa. Por exemplo, uma pessoa vive uma emoção intensa quando era criança, de 4 anos. Esta emoção intensa não é completamente elaborada, fica no inconsciente analógico, e depois, não sei, de 40 ou 50 anos, ocorre alguma coisa na vida da pessoa semelhante, de um ponto de vista emocional, e imediatamente a mente analógica colega e linka os dois eventos como se fosse um. Por isso se chama de analógica, porque analogia, do grego antigo, significa, entre várias coisas, semelhança. Então é uma mente que pensa por semelhanças emocionais. Porém, este pensamento é desconhecido à consciência. Nós não estamos cientes do pensamento analógico. Então, a mente analógica e mente inconsciente é a mesma coisa? É a mesma coisa, só que a palavra analógica foca a atenção sobre um modelo de funcionamento específico que é importante, por exemplo, para, digamos assim, individuar os problemas das pessoas, para entender os mecanismos da repetição do problema, mas não é o único, com certeza, porque dentro da mente inconsciente temos a mente analógico-emocional, com certeza temos também a mente instintual e a mente criativa, que são duas partes que, em um certo sentido, podem ser definidas analógicas também, especialmente a mente instintual, mas que funcionam também em formas diferentes. Então, E a mente lógica, mente analógica e mente lógica, mente da consciência. Como é que nós podemos compreender então essa diferença? Porque as pessoas dizem tá lá no meu inconsciente. E a mente lógica é aquela que nós trabalhamos diariamente, mas como a força de uma e outra? A força é desproporcional, na verdade, contrariamente ao que a gente geralmente pense, porque a impressão que nós temos da nossa vida é uma impressão consciente e lógica. Aparentemente, tudo que a gente faz é guiado por considerações lógicas. A gente chama até de silogísticas, isto é, 1 mais 1 igual 2. Então, faço isto por quê? Porque tem um pressuposto que logicamente me leva até lá. Só que a força, digamos, da mente lógica é limitada. Isto apareceu bem claro desde quando Freud, 140 anos atrás, começou as próprias descobertas a respeito da presença do inconsciente. O que aparece é que a mente inconsciente tem o poder criativo, emocional e instintual, que se transforma depois em comportamento, em ação, em consequências até sintomáticas às vezes. E a mente lógica consciente interpreta tudo isso. Interpreta, quando possível, ou refere a eventos
desconhecidos, digamos, quando não for possível a interpretação. Isto é como funciona. Então, se fala o seguinte, que o 95, 97% do poder vital de um indivíduo é com a mente inconsciente. E aquele 5 ou 3% está a nível lógico. Então, tem uma diferença desproporcional entre as duas. A questão, quando o senhor diz que a mente analógica liga todos os fatos semelhantes e produz uma carga emocional densa. Por exemplo, a pessoa se sente incapaz, então não é só num fenômeno que ela se sente incapaz, num acontecimento. Foram vários acontecimentos que deixam nela a sensação de incapaz. A pessoa sente medo. Não foi só um acontecimento que criou o medo, mas aconteceram várias coisas durante a vida que criaram medo. E ela não sabe por que tem o medo. Então, significa que a mente analógica, a mente inconsciente, guarda todos os segredos que a gente precisa perceber para ter qualidade de vida. Exato, ela guarda todas as nossas memórias. E guarda, em particular, aquelas memórias primais originárias que, frequentemente, são a fonte do sofrimento atual. A pessoa se sente incapaz. Por quê? Ou ela não sabe, é um sentimento que origina, aparentemente, de um vazio desconhecido, ou ela atribui a certas coisas da vida dela. Mas, ainda assim, na verdade, a causa verdadeira está no inconsciente, sepultada no inconsciente. Por isso, nós temos as ferramentas para comunicar com o inconsciente, para acessar a causa antiga e para remodelar aquela causa de forma tal que ela cesse de refornecer, digamos, o indivíduo de um sentimento de incapacidade, por exemplo. Quando o senhor fala que a memória, a mente inconsciente guarda todas as coisas da vida, o senhor falou de 4 anos, mas aquela emoção de 4 anos, com 40, ela tem a mesma atualidade, é isso? É isso, até porque aquelas idades que vão de 0, digamos, até 7, 8 anos, são idades críticas na vida de cada um de nós. São as idades que são definidas em psicanálise, por exemplo, de desenvolvimento psicossexual, onde, isto é, o ego da pessoa, a personalidade própria, toma a forma que depois continuará durante a vida. E é lá que se guardam memórias tão recalcadas que são inacessíveis à consciência. Vamos fazer um exemplo muito claro. Freud e todo o resto da psicanálise toma em consideração o problema edipiano, o complexo de Édipo. O complexo de Édipo foi definido através do estudo indireto, no caso da psicanálise, da atividade inconsciente, mas a pessoa não sabe nada do que ocorreu durante aqueles anos de 4 até 7, 8 anos deste ponto de vista. Ela simplesmente não lembra. Por que não lembra? Porque o inconsciente providencia o recalque. Isto é, certas memórias não podem ser proporcionadas à consciência. E por isso, o inconsciente recalca. Ainda assim, elas continuam ativas e, especialmente se, continuando o exemplo do complexo edipiano, ele não for completamente resolvido naquela época, o que ocorre é que há 40 anos, 50, até 90 anos, ainda o comportamento do indivíduo é influenciado pela falta de resolução daquela memória e daqueles eventos. Então, na verdade, aqueles eventos, aquelas situações que a gente pode chamar de trauma, trauma, que é uma linguagem mais fácil. Sim. Aqueles eventos são eles que produzem o sofrimento e até a doença? Olha, mas aí
não são eles em si, são as consequências gradativas e progressivas de uma elaboração de pensamento inconsciente a respeito daquele problema inicial. Então, digamos, para fazer uma metáfora, é como enterrar uma semente. A semente, para florescer, digamos, e criar uma árvore, tem que ser regada com água. Se não ocorrer nada na vida que vai regar aquela semente potencialmente perigosa, ela fica lá. Mas quando na vida ocorre que algo aconteça, reforçando o poder da semente, ela vai florescer e aos poucos e gradativamente pode chegar até níveis de pensamento inconsciente que são níveis que a gente chama de patogênico, isto é, criador de doença até biológica, física, além do sofrimento emocional, etc. Então, mesmo a questão do sofrimento, as pessoas sofrem, todo mundo sofre. Só que eu sempre me perguntei, mas quanto sofrimento nós podemos suportar? 50-50? Porque também ali é uma crença, muitas vezes, a gente sofre, então a pessoa passa a vida inteira sofrendo e ela acha que tem que sofrer. O sofrimento é um nível de manifestação daquele conteúdo inconsciente que foi armazenado durante a história da vida. Então, a mente inconsciente, de fato, o sofrimento vem por experiências armazenadas na base de uma elaboração de pensamento. A mente analógica, ela, entre as várias funções deles em mecanismo, ela protege a consciência, tenta proteger a consciência do sofrimento, porque existem limites, além dos quais a consciência pode não aguentar, digamos, o sofrimento em excesso. Então, a mente inconsciente, quando ela perceber que aquele sofrimento está chegando àquele limite, ela pode até separar a consciência do inconsciente mesmo. E num processo que é um processo de defesa. É uma defesa, até a psicanálise chama de defesa. Uma defesa que se chama de cisão, então separação entre as duas mentes, que alivia aparentemente o sofrimento porque a consciência não é informada da causa do sofrimento. Então, porém, este mecanismo de defesa pode rapidamente, ou mais ou menos rapidamente, se transformar em uma ofensa, na verdade, em um agravio da situação. Por quê? Porque a falta de conhecimento das causas iniciais leva a um círculo vicioso que encontra no final dele a possibilidade de criar uma mensagem compensatória, sintomática ou de doença. Então, quando a mente ou a pessoa não suportaria a dor, acontece essa cisão, a mente consciente da mente inconsciente, cisão que a mente consciente não sabe porque ela tem depressão, mas ela tem depressão, é isso? Isso, o clássico paciente com depressão vem no consultório do médico e relata a respeito dos próprios distúrbios, dos próprios sentimentos de desconfiança em si mesmo, de perda de sentido na vida, chegando às vezes a manifestar ideias de suicídio e tudo. E quando o médico pergunta, mas por que tudo isso? A resposta é: eu não sei. O que eu sei é que eu sofro desta forma, mas a causa eu não conheço. E por isso, esse paciente, solicitado um pouco, geralmente chega a uma conclusão que é a seguinte: provavelmente a causa sou eu. Algo que nasce em mim e sou eu, então, o problema.
que se chama de identificação com o problema, que é um dos mecanismos mais perigosos do pensamento, nesse caso racionalizado e consciente, e que nasce no inconsciente, porque leva facilmente aquele círculo vicioso ao final do qual se encontra a doença psíquica ou a doença física e a morte. Professor, doutor Roberto, quando nós falamos em terapia analógica, porque o senhor disse, nós temos que nos comunicar com essa mente inconsciente, porque se ela tem 95% de força para a construção da nossa vida e a gente não se comunica com ela, como fazer para acessar esse conteúdo emocional e resolver? Sim. Então, como é que nós podemos nos comunicar com a mente analógica, a mente inconsciente? Então, não vou explicar os nossos segredos. Não. Mas, com certeza, existem modos simples de comunicar com a mente inconsciente, porque ela é uma mente de um certo ponto, ela é muito complicada, na verdade, sofisticada, mas nas modalidades de comunicação ela pode ser muito simples, porque ela é binária. Ela, sendo uma mente emocional, instintual, etc., ela tende a reagir ao conteúdo emocional das situações que estão em volta dela, falando sempre a mesma coisa, dizendo sim, gosto ou não, desgosto. Então é uma comunicação binária, um pouco parecida com o que ocorre num computador, digamos, que liga ou desliga certos circuitos para fazer com que o impulso progrida em determinadas direções. É assim a mente inconsciente, liga e desliga, dependendo do conteúdo emocional da fala, dos eventos, dos gestos, dos comportamentos, etc., sempre falando sim ou não, gosto, desgosto, quero, não quero. E aí, conhecendo os códigos de interpretação da fala inconsciente, o operador sabe o que ela está dizendo. E, por sinal, ela possui total conhecimento do significado da fala verbal. Ela entende até mais que a mente lógica. Então, geralmente, a comunicação é pelo operador que fala e a mente inconsciente que responde em forma não verbal. Ou, alternativamente, o operador que comunica em forma não verbal e a mente inconsciente que responde em forma não verbal. Porque ela, com certas exceções, mas ela geralmente comunica em forma não verbal. E o segredo que a gente estava comentando antes está na capacidade do operador de entender a fala não verbal da mente inconsciente. Por sinal, esta capacidade é facilitada pelas nossas ferramentas que nos levam à compreensão imediata do que está acontecendo. Então, a terapia analógica se interessa com a mente inconsciente, que é ali o lugar onde se resolvem os problemas. E essa terapia analógica que o senhor traz, no Brasil, não existe fora do senhor, daquilo que o senhor ensinou. Não existe no Brasil, não existe na América Latina, não existe na América Central e não existe nos Estados Unidos, na América do Norte, digamos. Então não existe nas Américas. Por quê? Porque ela começou com uma experiência que vem pela psicanálise na Itália. Na Itália, 57, 58 anos atrás, por um pesquisador clínico, psicólogo clínico italiano, cujo nome é Stefano Benemeglio. O professor Benemeglio está hoje em dia com 75, 76 anos. E ele criou no tempo, durante todo esse tempo, criou uma evolução de pensamento a partir da psicanálise que se concretizou depois
em uma arquitetura cultural super fascinante que é chamada de psicologia analógica ou de psicoterapia analógica, se a gente faz referência à terapia. E criou também uma faculdade na Itália que é denominada de Faculdade das Disciplinas Analógicas, como eu já falou um pouco no início. Disciplinas significa matérias que compõem. E depois o que ocorreu foi que o conteúdo pragmático, isto é, a atividade clínica, se espalhou na Itália, depois se espalhou, está se espalhando na Europa, em vários países, mas ainda não teve como esse conteúdo ter acesso às Américas. Então, como eu moro no Brasil há 7 anos, com muito prazer e muito gosto, pensei que... E fui encarregado pela escola italiana de representar ela aqui e começar um percurso didático e clínico para que o conhecimento e a prática da psicoterapia analógica começasse nesta parte do mundo, digamos. Muito bem. Nós estamos chegando ao fim desse nosso bate-papo com o professor Roberto. Vocês percebem que é um conhecimento muito interessante, fascinante, que as pessoas têm pouco acesso, uma pela distinção das disciplinas analógicas, que produzem um conhecimento muito profundo e que nós aos poucos vamos compreendendo e percebendo a força que tem de resolução dos problemas, porque não é um conhecimento só para saber. É para dizer que também a partir do Instituto Analógico Despertar, as pessoas têm acesso à terapia, não só com o professor, mas com um grupo de terapeutas que ele formou o ano passado aqui no Rio Grande do Sul, aqui na região de Caxias do Sul, Farroupilha. Por isso eu também sou parte desse grupo, pessoas aqui de Farroupilha. E nós temos hoje um grupo de terapeutas, sempre acompanhados pelo professor, que estão atendendo as pessoas com um resultado extraordinário. Extraordinário significa o seguinte, com algumas sessões, pode ser de 5, pode ser 8, pode ser 10, mas veja o seguinte, resolver problemas de uma vida toda em 10 sessões, que é um tempo até longo para nós, 10 sessões, mas é algo fantástico. Por isso você pode acessar as redes sociais do Instituto Analógico Despertar, e se você sente pela sua consciência, porque o inconsciente vai suscitando até através da própria conversa, ele vai suscitando, não, eu preciso disso, eu gostaria disso, eu gostaria de ter acesso a essa terapia. Então liga para o 54-9973-0579. 54-9973-0579. Aparece aí no seu vídeo, ou mesmo procura as redes sociais Instituto Analógico Despertar. E você poderá ter acesso a uma terapia extraordinária, não só com o professor Roberto, mas com esse grupo de terapeutas que atendem em Caxias do Sul e também em Farroupilha. Por isso não é difícil, mas o fato é o seguinte, não fique sofrendo, ou mesmo pessoas que têm doenças que podem ser ajudadas através da terapia, porque a doença é um estágio mais elevado da dor e ela pode ser muito ajudada, você pode ser muito ajudada na cura através da terapia. Professor, muito obrigado pela conversa e nós vamos conversar em outros momentos, com certeza. Você que nos acompanhou, obrigado, muita paz e procure uma vida em fluxo, que é o lema do nosso instituto. Vida fluindo, vida de qualidade, vida feliz. Um abraço a todos, um abraço a todos vocês que acompanham a TV Cidade. Obrigado ao Glacir que fez esse convite e até a próxima oportunidade. Muito obrigado.